Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Eu tenho o prazer de continuar aqui novamente com a doutora Júlia Oz Vilarinho, fisioterapeuta. Muito obrigada por estar conosco aqui. Obrigada, Paty. E nós vamos então falar agora, nesse episódio, sobre a fisioterapia e a espondilite anquilosante. Então, eu queria que você explicasse o que é essa doença e quais são os seus principais sinais e sintomas. Tá. Do ponto de vista do fisioterapeuta. Então, a espondilite anquilosante, ela é uma das espondiloartrites, né? Ela é uma doença predominantemente em homens, né? Então, é uma doença do eixo axial, né? O paciente, ele começa a sentir rigidez na coluna, né? É também conhecida como a doença do esquiador, ou da coluna e bambu, né? Então, a tendência do paciente é se anteriorizar, ter flexão da coluna, anteriorização da cabeça, né? Sintomas de dor no quadril, dor no glúteo. Os pacientes, eles tendem a ter cada vez mais rigidez durante o dia a dia, então já percebe que já tem dificuldade, ou às vezes de rotação também da cervical. É um paciente que não consegue ficar tanto na posição ereta, né? E o que acontece? A articulação, no geral, ela tende a anquilosar mesmo, né? Explica pra gente o que é anquilosar. Tá. Anquilose, então, tanto da parte óssea quanto a parte dos tendões e ali da própria articulação, é um enrijecimento, né? É uma calcificação da articulação. Então, o que acontece? O paciente, quando ele anquilosa, é diferente de só uma manifestação muscular, né? O paciente, ele tende a não conseguir voltar à posição ereta porque ele enrijece, ele endurece mesmo nessa posição. E aí, a espondilite anquilosante, principalmente, é uma doença que se anterioriza, né? Então, se a gente pensa até no fator antigravitário, então, por isso que ele acaba tendo essa anteriorização e flexão do tronco. Se o corpo se projetasse levemente para frente, é isso? Exatamente. E além disso, não só essa implicação da coluna, mas a parte cardiorrespiratória também é extremamente comprometida nesses pacientes, porque a partir do momento que eu tenho a flexão e anteriorização da coluna, eu tenho a diminuição ali do espaço ali dos intercostais, da própria costela, da própria caixa torácica, que é o comprometimento do pulmão. Então, é um paciente também que ele tende a ficar mais fadigado, né? Ele cansa com mais frequência. A gente também tem bastante repercussão gastrointestinal em relação às doenças intestinais inflamatórias e também algumas outras manifestações de inflamações visuais no geral, né? E aí, como que o fisioterapeuta pode ajudar nesse conjunto de sintomas que me parecem significativos? E uma pergunta que me surgiu agora, isso gera dor? Exatamente. É um paciente que, assim, além da rigidez e perda de função, a doença, ela acaba cursando com muita dor, né? Então, o que a gente precisa entender? Além da patologia, então, quem que é esse meu indivíduo, né? Se é um paciente que ele acaba descobrindo a doença ali no período inicial, o quanto que a nossa orientação ela vai ser benéfica para a gente evitar essa anquilose, essa deformidade de anteriorização. Então, às vezes, a nossa orientação vai ser fundamental para evitar essa progressão dessa doença, principalmente essa progressão postural, né? Das principais, assim, perguntas que eu acabo trazendo para o paciente, que é extremamente importante, é muitas vezes a forma que ele dorme, né? Então, às vezes eu tenho um paciente que dorme com 5 a 8 travesseiros. Sério? Exatamente. Por conta dessa deformidade. Porque quando o paciente deita,
ele não consegue ficar... Com a coluna ereta, ereta. totalmente apoiada no colchão. Exatamente. Ele vai ficar curvado, porque está extremamente rígido. Entendi. Então, assim, desde ali do início, se eu tenho um paciente que ele... Né, que a gente espera que ele durma pelo menos ali de 5 a 8 horas, né? Então, a nossa orientação em relação ao posicionamento de dormir vai ser extremamente importante. Então, é um paciente que eu já tendo logo no início a evitar, por mais alívio que seja, mas evitar o aumento de uso de travesseiros, assim, no geral, né? É um paciente que eu vou precisar orientá-lo melhor a dormir, né, que a gente fala que é em decúbito dorsal, que é de barriga para cima, e evitar a posição lateral, porque na posição lateral ele também tende aquela posição fetal, né, que é aquela posição de lado, que aí acaba tendo mais flexão da coluna também. Em relação ao dia a dia, então, o que é importante, né? Se é um paciente que já está com rigidez e restrição de rotação ou até mesmo de flexão e extensão da coluna, que isso vai acabar acontecendo, então, como que eu posso fazer até com que ele desenvolva maior capacidade de até... utilizar os próprios membros inferiores, que são as pernas, ou os braços a favor dele, né? Então, assim, nesse processo de anquilose, nossa orientação vai ser fundamental. Então, se é um paciente que eu consigo fazer com que ele se sinta menos rígido, e aí entra um pouquinho também no que a gente conversou no episódio anterior. Então, é um paciente que eu tenho que orientá-lo sobre a doença, é um paciente que a gente precisa fazer com que ele faça e continue o uso de medicamentos, mesmo que ele esteja ali no período super bem, para a gente iniciar a atividade física, a fisioterapia, ali de uma forma que a gente consiga exercer uma proteção articular ali para além da rigidez. Né? Então, o paciente estar ciente da doença vai ser extremamente importante ali na repercussão da doença. É um paciente que ele acaba desenvolvendo muita rigidez muscular também por conta da própria manifestação, né, da doença. Então, no período de remissão, já é um paciente que eu oriento bolsa de água quente, é um paciente que eu já posso também orientá-lo com automassagem, né? Exercícios respiratórios também são muito benéficos e muito bem-vindos para esses pacientes. E a prática e encorajamento de exercer atividade física no geral. Né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o alongamento, porque... às vezes acontece do paciente achar que ele precisa alongar, que é o encurtamento muscular, e assim, não é um encurtamento muscular, né? É algo permanente. Assim. Exatamente. Então, o exercício físico, seja aeróbico ou de fortalecimento, eles são extremamente bem-vindos nesse tipo de paciente. Outra coisa também muito importante que acaba acontecendo, o paciente ele começa a se anteriorizar tanto que ele acaba precisando fazer flexão de joelho para conseguir olhar para frente, né? Então, outras articulações, além de quadril, elas acabam sendo acometidas. Tendinite calcâneo também é muito comum nesses pacientes. Calcâneo? Uhum. Porque eu achava, assim, na minha cabeça que era só na coluna que você tinha essas manifestações. Exatamente. E aí a marcha pode ficar comprometida? A marcha fica totalmente comprometida, né? Então, na verdade, no geral, se eu tenho a deformidade ali do meu eixo axial, eu tenho limitação funcional tanto em relação à amplitude de movimento de membro superior, então o ombro, a glenomeral no geral, ela acaba tendo a diminuição de ADM, né? Então, é um paciente, às vezes, que ele não consegue nem mais estender roupa, ele não consegue pegar um objeto no armário, dependendo também da deformidade. É um paciente que não consegue nem mais pentear, lavar o cabelo. Então, desde o início, essas orientações elas vão ser fundamentais. E a parte de membro inferior, que são das pernas, elas também vão ser fundamentais, porque é a base do nosso paciente, tanto de marcha, de sustentação, o quanto essas orientações elas vão ser fundamentais para a gente também conseguir manter
e progredir uma permanência funcional ali desse paciente. Entendi. E assim, quando surge essa doença? Essa doença ela surge em que momento da vida, mais ou menos? Tá, então assim, como eu falei, é uma doença predominantemente em homens e ela pode também começar ali a partir até do início da vida adulta. Então, o paciente no dia a dia, ele tá até no período ali da faculdade ou trabalhando, começa a sentir uma dor nas costas, aí além da lombar, aí ele acha que é porque ele tá muito tempo sentado, aí essa dor, aí começa a aparecer essa rigidez, né? Então, às vezes é um paciente que, sei lá, ele precisa se movimentar, ele acaba perdendo essa facilidade para rotação. Aí ele começa a perceber que, além da lombar, essa dor ela tá irradiando para o quadril, ele já começa a sentir o quadril, o sacro ali mais dolorido, né? E essa dor ela acaba se transferindo assim por todo o eixo axial. Então, desde a coluna lombar, torácica, cervical, e aí ele vai começando a perceber uma perda de funcionalidade ali no geral. Então, o primeiro sintoma desse paciente é dor. Entendi. E aí, um paciente que tem essas dores, todas essas características, a gente aconselha que procure um médico, né? Se ele está se identificando com isso que a gente está falando aqui, procurar um clínico. O principal profissional de contato que esse paciente ele precisa ter é o reumatologista. Sim. Então, o reumato ele vai ser o principal profissional... que é o profissional adequado para manejar... Que vai diagnosticar e manejar. Exato, né? Porque tratar. É uma doença para além, por exemplo, de um exame de imagem, né? É uma doença que vai precisar ali, para ser diagnosticado de fato, de um exame de sangue também. E o profissional reumato vai ser fundamental ali. Exatamente. É o profissional especialista nesse tipo de doença para fazer o tratamento e depois o encaminhamento, inclusive, para fisioterapeuta, nutricionista, né? Exatamente. Educador físico, porque essas pessoas também, depois do trabalho com o fisioterapeuta, eu acho que alguns ainda podem fazer exercício físico com alguém que... Ah, sim, eles devem, né? Que esteja em contato com o físio para fazer também a parte de que vai além da fisioterapia, né? Que seria do treinamento físico. Acho que isso é possível, né? E desejável até, né? Sim, é o ideal, né? Para as pessoas que podem, né? Acho que aquele indivíduo que já está muito acometido, muito comprometido é uma outra história, mas um jovem com um recém-diagnosticado, né? Que tem as suas possibilidades aí de melhora nas capacidades físicas, apesar do quadro... É muito legal se a gente tem um educador físico junto com o fisioterapeuta, junto com o médico, junto com o nutri, junto com o psicólogo também, né, para fazer essa questão do manejo emocional e de como lidar com dores, né? A gente fala pouco sobre isso, como o tratamento psicológico também é importante nisso, né? Nos pacientes que têm dor de forma geral, né? Exato. E a aceitação do paciente, né? Por ser uma doença, assim, mesmo que seja uma doença predominantemente em homens, que a gente já sabe que é uma população que tem a tendência a postergar cada vez mais a procura de ajuda, e realmente só procura ajuda quando não dá mais, tá feia. A situação está muito feia. Mas vai ser fundamental, porque a aceitação do paciente, ela é muito difícil nesse início, né? Então, para além da dor, o que realmente ele vai enfrentar, né? A família também, ela precisa estar muito presente, né? Porque, às vezes, os pacientes, eles acabam se percebendo, mas a minha mulher acha que é frescura, o meu marido acha que é frescura, né? Então, às vezes, as pessoas em torno também acabam não entendendo ou não dando a devida atenção para essa doença. Então, sim, é um conjunto de fator que, muitas vezes... Principalmente lá no HC, eu converso, né, com os familiares, porque eles precisam estar cientes da condição do paciente. E, às vezes, até na ajuda ali de atividade física, ou será que a gente não pode... Então, para ele até não perder, né, a funcionalidade no geral, mas será que a gente não pode dividir as atividades com todos os membros da família? Ou é um paciente que às vezes vive sozinho também, que acontece,
né? Então, por isso que é tão importante a gente entender a real necessidade do indivíduo e em que ambiente que ele está inserido. Sim, porque tratar, considerar o contexto em que ele vive nas orientações, né, que cabe a cada uma das áreas profissionais, né? Exatamente. Muito bem. Então, nós vamos chegando ao final desse episódio. Eu gostaria de saber se você tem uma mensagem assim final sobre espondilite anquilosante e fisioterapia, quem tiver se identificando com isso, ou conhecer algum familiar, né, que tem esses sintomas, o que você aconselha a fazer, só para a gente fechar o episódio. Olha, eu sempre peço para os pacientes, os físicos no geral, assim, evitar condutas passivas, né, evitar ali só ficar fazendo liberação ou mobilização. Então, encorajar os pacientes desde o início a fazer realmente o exercício físico, né? Evitar o máximo período em repouso. Então, a função vai ser extremamente importante, a gente encorajar esse paciente a realmente viver, né? Porque ele precisa ser encorajado para isso. E a gente fazer sempre o tratamento baseado na real necessidade do indivíduo e não do diagnóstico. Sim, e estar junto com um médico, né? Quer dizer, exatamente. Tudo isso em conjunto com um profissional reumatologista, né? Que está cuidando do caso. O reumato, assim, ele vai precisar, porque é um paciente que ele vai precisar para o resto da vida ter um acompanhamento ali, tanto em relação ao uso de medicamento, ao manejo da doença, e é extremamente importante ele entender isso. Perfeito. Então, Ju, muito obrigada. Mais uma vez, foi incrível aqui receber você. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês que nos assistem nas diferentes plataformas aí, mundo afora. E muito obrigada à Clínica Move, que possibilita, né, a existência desse projeto tão bonito que é este podcast. E até o próximo episódio.